Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Nessa semana nós começamos na quarta-feira, como nós temos vários irmãos da nossa igreja que estão doentes, que estão enfermos, né? Nós começamos na quarta-feira 7 dias de jejum e oração pelos enfermos da igreja. Nós fizemos uma divulgação nos 3 campos da igreja, a igreja sede, Hortolândia e no Jardim Aeronave, e 32 irmãos se comprometeram a ficar em jejum e oração. E como foi esse compromisso? Os irmãos escolheram um período do dia, de manhã, da horário que acordarem, até o horário do almoço, depois do horário do almoço até a tarde, do período da tarde, e depois do período da noite. E cada irmão se adaptou de acordo com a sua realidade. Tem irmãos, por exemplo, que almoçam 1h da tarde, então eles falam, 1h da tarde, então eu vou ficar então de jejum no período da tarde a partir da 1h. É uma característica pessoal de cada um. E nós temos os nomes dos irmãos pelos quais nós estamos orando, né, nessa semana. E os irmãos foram colocando na lista, que foi colocado no grupo, o nome das pessoas, né? Então nós oramos, e vamos estar orando agora pelo irmão José Roberto Boiago, que iniciou o processo de quimioterapia, né, pedindo pela cura dele. Pelo Rodrigo, que é parente da Darcy, né, que é sobrinho dela, que ele é um jovem que está fazendo quimioterapia também, descobriu que tem leucemia faz pouco tempo. Ele tinha 30 e poucos anos, crianças pequenas, e descobriu leucemia. E está na UTI, orando por ele. O Carlos Alberto, que é pai da Lene, graças a Deus, estava na UTI, já saiu da UTI, agora já está se recuperando em casa. Oramos por ele. A Ellen, que é prima da nossa irmã Gedália, orando por ela. Estávamos orando também pela Aurora, que era amiga da Gedália, que faleceu. Então, nós estávamos orando pelo conforto de Deus aos seus familiares. A Alessandra, filha da Terezinha, lá do Jardim Aeronave. O Renan, filho da Rita Maria, também do Aeronave, libertação do álcool e cura. A Rita Maria também, lá do Aeronave, pedindo por saúde. A nossa irmã Edmar, que fraturou o ombro, né? Que Deus seja curando ela. Fraturou o ombro. Nossa irmã Marli, que fez uma cirurgia, pela recuperação da cirurgia dela. O nosso irmão Heitor e Celi, pela saúde deles. O Djalma, Alice e o Fernando, também pela saúde. A Célia Garcia, também saúde, né, que a irmã colocou. Lourdes Abreu, tratamento de diabetes por ela. Nossa irmã Bruna, que fez cirurgia nessa semana, já está em casa, graças a Deus. Agora ficará por um tempo de recuperação, né? Orarmos pela plena recuperação dela. A nossa irmã Lucimara, também pela saúde dela. A Lana, pela cura. O Elton, lá no Jardim Aeronave, vício do álcool, pela libertação. A nossa irmã Sione Squarize está com cirrose. Ela pediu oração também por ela. O Pedro, que é sobrinho da Aline, ele nasceu dia 6 de fevereiro e já está na UTI. Faz pouquíssimo tempo. Recém-nascido, pedindo a Deus pela vida dele. Surgiu uma infecção de urina, ele perdeu muito peso, está com icterícia, e agora, com a graça de Deus, ele não estava comentando, que está melhorando já a saúde dele, talvez saia da UTI. A Maria Aparecida de Lima, saúde também. O Antônio Bernardino, esposo da nossa irmã Maria do Socorro, lá do Jardim Aeronave, pela vesícula. Ela também pede pela saúde dela. Nossa irmã Marisa está com herpes zoster, né? Que Deus seja curando ela. No cuidado com o Boiago, nós podemos imaginar, houve queda da imunidade e, naturalmente, a herpes zoster surgiu por a vida dela. A Tânia, recuperação de cirurgia. Nossa irmã Tânia, pela recuperação dela. A Letícia, sobrinha da Darcy, um bebezinho ainda, está com problema nos rins. E o nosso irmão Ronilson. Ontem a nossa irmã Ivone entrou em contato comigo, que houve uma queda muito grande da glicemia, não insulina como está, da glicemia dele, e ele também está na UTI, orando para o nosso irmão Ronilson. E a nossa irmã Ivone também fará uma cirurgia no ombro, porque no cuidado com ele, ela também acabou machucando o ombro dela.
Então, uma cirurgia, e ela, para fazer a cirurgia, ela já fez alguns exames e vai ter uma consulta com o médico, né, para poder fazer a cirurgia no ombro. Então, são vários irmãos que nós estamos orando. E nós vamos fazer essa oração suplicando a Deus que Deus estenda as mãos e cure esses nossos irmãos. Vou pedir que a Jaqueline esteja orando e também a nossa irmã Thelma por esses enfermos. Vamos nos colocar em pé para estarmos orando? Amém, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Sim, Senhor. É verdade, Senhor. Amém. 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 Sim, Senhor. É verdade. É verdade. Sim, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Eu quero convidar os irmãos a orarem junto comigo, dizendo o seguinte: ó, Senhor Jesus, fale ao meu coração, através da tua palavra, através do teu Santo Espírito. Senhor Jesus, muda a minha forma de pensar e a minha forma de viver, de acordo com a tua palavra. Fala ao meu coração. É o que eu te peço,
em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nesse mês de janeiro, logo no início do ano, eu fiz uma viagem para Camboriú, lá em Santa Catarina. O que eu fiz? Fui lá verificar quantos quilômetros é de Campinas até Camboriú. É aproximadamente 700 quilômetros. Então eu pensei, 700 quilômetros, vai levar uma viagem de 7 horas, talvez 8 horas, se fizer uma média de 100 quilômetros por hora, que é uma média tranquila para dirigir, certo? Só que na hora que eu entrei no carro e coloquei lá no Google Maps, falou que o percurso levaria 10 horas. Eu pensei, tem alguma coisa errada, não é possível levar 10 horas, é 700 quilômetros só, isso está errado. Eu, considerando que estava errado, fui embora. Levou o quê? 10 horas. É incrível, né? Como que o Google Maps, o Waze, eles fazem uma previsão de chegada num percurso que nós possamos traçar no nosso dia a dia, e eles avaliam vários fatores e acaba realmente se confirmando. Resultado, os irmãos perceberam como a nossa sociedade é marcada pela previsibilidade? O tempo todo nós estamos ouvindo sobre previsões. Vai chover ou não vai chover? Liga a TV e fala, a probabilidade de chuva é tantos por cento, tal. Você olha para o tempo assim, mas está tão bonito, não vai chover nada, de repente a chuva realmente vem. Nós temos também previsibilidade de perspectiva de vida, né? A pessoa tem uma perspectiva de vida no Brasil, né, de 76 anos, 77 anos, é a média de perspectiva de vida, previsibilidade. Nós temos a previsibilidade da inflação do ano. Inclusive, o pessoal estabelece metas de inflação para o ano, o governo, a economia, e trabalha para acertar essa meta de inflação. Nós temos previsibilidade até mesmo da taxa de juros do Brasil, que é a taxa Selic. Quem trabalha no banco, os irmãos trabalham no comércio, tem todo o trabalho com a taxa Selic. Alguns estão dizendo, vai cair em março a taxa Selic, no final do ano vai dar 12,5% aproximadamente e tal. Várias previsibilidades. Previsibilidade, inclusive, nas eleições. O tempo todo pesquisas sobre a eleição, quem está na frente, qual a probabilidade de ganhar e assim por diante. E essa sociedade marcada pela previsibilidade nos faz pensar o seguinte: tudo na vida é previsível. Tudo na vida é possível ser calculado. Tudo na vida é possível eu estabelecer um plano, estabelecer uma meta. Tudo na vida já está praticamente determinado, previsto. Isso é algo que nos influencia na sociedade. E qual é o perigo? Muitas vezes também levamos esse tipo de pensamento para a vida espiritual. Nós começamos a pensar assim: se Deus sabe todas as coisas, se Deus governa todas as coisas nos mínimos detalhes, inclusive a palavra de Deus afirma que nenhum pássaro cai sobre a face da terra que não seja a vontade de Deus, então, por qual motivo, qual é a minha motivação para orar? Se Deus já sabe todas as coisas, se Deus não pode mudar, se tudo foi estabelecido, a minha oração é praticamente inócua, inútil. E aí nós começamos a pensar o seguinte: olha, de agora em diante, eu vou orar da seguinte forma: Senhor, eu te peço que o Senhor me dê condições de enfrentar as dificuldades da vida. Eu não te faço mais nenhum tipo de pedido, porque tudo está nas tuas mãos, o Senhor controla todas as coisas, não preciso pedir nada. Eu simplesmente peço que o Senhor me dê condições para suportar as dificuldades e o sofrimento da vida. Esse tipo de oração parece uma oração de profunda intimidade com Deus, mas é uma oração extremamente equivocada, extremamente errada. Porque ela expressa aparentemente um conhecimento correto da soberania de Deus. Mas muitas vezes ela expressa, sabe o quê? Um coração já
frustrado de tanto pedir algo para Deus e não acontecer, gerando cansaço, uma certa desistência em relação à oração, e por isso desenvolve esse pensamento: não vou mais pedir. Eu vou só pedir a Deus que Ele realmente me dê condições de aceitar o sofrimento. O que Jesus nos ensina a respeito disso? O que Jesus nos ensina a respeito da oração? Para mudar a nossa perspectiva sobre a oração, para nos ensinar como de fato devemos orar. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, nós vamos começar a ler a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, faremos a leitura a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, iniciando a leitura lá no versículo 5. Os irmãos acharam o texto? Amém? Mateus 6, versículo 5. Olha o que o texto bíblico diz. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O texto bíblico que nós lemos nos mostra alguns princípios essenciais da oração que Jesus está nos ensinando. O primeiro princípio: o que deve nos motivar a orar? O que deve me levar a dobrar os meus joelhos e orar a Deus? E Jesus começa dizendo o seguinte: olha, quando vocês orarem, vocês não podem pensar que a oração é uma espécie de algo que você faça para demonstrar espiritualidade para outras pessoas. Tem pessoas que gostam de orar em praça pública, orar alto e assim por diante, e o objetivo dessa oração é ser visto pelos outros, para demonstrar assim a sua espiritualidade diante de Deus. Para demonstrar assim o quê? Que o seu coração é correto diante de Deus. Muitas pessoas fazem isso com qual objetivo? De receberem likes de aprovação, receberem o apoio das pessoas e demonstrarem para os outros a sua espiritualidade. É aquele tipo de buscar a Deus para que os outros vejam. Isso pode ocorrer no ambiente da igreja, pode ocorrer no ambiente da família, pode ocorrer em vários lugares. É uma demonstração exterior de espiritualidade. Jesus fala, essa motivação está errada. Se você vai orar pensando em demonstrar espiritualidade para outras pessoas, você já recebeu a sua recompensa. As pessoas vão te achar você legal, vão achar que você realmente é espiritual. Legal. Mas não é isso correto. Aí Jesus afirma, quando vocês orarem,
vocês vão lá, fecham a porta do quarto, abre o seu coração para Deus e coloca para Deus tudo o que está acontecendo. Em outras palavras, Jesus afirma: a oração é um momento seu de intimidade com Deus. Meus irmãos, na oração de intimidade com Deus, nós temos coragem, movidos pelo Espírito Santo, abrirmos o nosso coração para Deus e falarmos para Deus coisas que nós não temos coragem de falar para ninguém, nem para as pessoas que nós mais amamos. Na oração diante de Deus, nesse momento de intimidade com Deus, nós nos abrimos completamente para nos colocar diante do altar do Senhor. E é interessante que esse momento de intimidade com Deus é até expresso na música popular brasileira, por pessoas até que nos surpreendem, que talvez não tenham conhecimento de Deus como nós imaginamos que tenha. Por exemplo, Gilberto Gil. Lembra aquela música? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que desabotoar os nós do sapato, eu tenho que me despir diante de Deus, tenho que abrir meu coração diante dele. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso realmente buscar uma intimidade com ele. Então Jesus nos ensina, oração é a motivação, é uma intimidade com Deus, na qual eu posso abrir meu coração e colocar diante dele tudo que eu sinto, tudo que eu penso. Então, essa é a motivação para orar. Essa é a motivação principal. Aí Jesus continua. E quando você orar, você tem que ter uma ideia muito clara de quem é Deus. Às vezes, a impressão que nós temos sobre Deus é que Deus é uma pessoa distante, que não sabe o que está acontecendo conosco, que não sabe da nossa dor, do nosso sofrimento. Por esse motivo, eu preciso convencer a Deus da minha necessidade. Em outras palavras, eu preciso manipular Deus para que Deus faça o que eu quero. Isso é muito interessante em diversos tipos de religiões. Olha que interessante. Né? Para os irmãos terem uma ideia sobre essa questão, no Nepal, existe o que eles chamam roda de oração. Ela foi até popularizada no filme Cult, podemos ser Cult, que é o Karate Kid. Teve uma situação lá que haveria uma luta entre uma pessoa representando o bem e outra representando o mal. E todas as pessoas tinham nas mãos um aparelhinho, que era uma roda, com os pés de um tamborzinho, e começava a chacoalhar. Não sei se os irmãos já assistiram na época, chacoalha, 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 e aquilo fica batendo. A roda de oração no Nepal funciona da seguinte forma. Dentro dela existe uma prece na língua deles, e cada movimento da roda eles acreditam que uma prece sobe para os céus. Por isso, no filme Karate Kid, todo mundo começou a mexer com aquela rodinha para que a pessoa que estava lutando pelo bem vencesse o adversário mais forte do que ele. Se irmãos se lembrar na memória, vão lembrar dessa cena. Porque é a roda de oração. A pessoa acredita, pelo chacoalhar daquela roda, uma prece vai subir aos céus. No Japão, os irmãos já devem ter visto, no Japão nós temos a religião shintoísta, que eles têm um tambor. Eles batem. Pum, pum. O bater do tambor para eles é uma forma de acordar os deuses, chamar a atenção dos deuses para a prece que virá a seguir. Então todo mundo presta atenção. Na hora que bate o tambor, agora fale com Deus. Então, é um ritual de oração. Em Taiwan, a religião taoísta, eles vendem dinheiro dos espíritos nos templos. Dinheiro esse que as pessoas compram, papelzinho, para queimar, porque eles acreditam que esse dinheiro queimado ali vai evitar que eles passem por sofrimentos, passem por dificuldades, porque eles estão fazendo algo para agradar os espíritos. E o jejum? É isso?
O jejum é uma forma de tentar manipular a Deus? De forma nenhuma. O jejum é uma forma de ter uma intimidade com Deus. É o momento que nós paramos o que estamos fazendo para buscar a presença do Senhor, não para tentar manipular a Deus para que Ele faça o que nós queremos, mas para ter uma busca mais intensa na presença do Senhor pelas pessoas que nós amamos. Não é forma de manipular a Deus. Se nós pensarmos que o jejum é uma forma de manipular a Deus, estamos orando igual os pagãos, igual aqueles que não conhecem a Cristo. O que Jesus nos ensina? Olha, quando vocês estiverem orando, não pensem que as vãs repetições, que você falar muito, vai resolver a situação. Como se Deus não soubesse o que está acontecendo com você. Não faça isso. Quando você for orar, tenha a seguinte convicção: Deus sabe o que está acontecendo com você, Deus sabe exatamente qual a sua necessidade, Deus sabe qual é o sofrimento do seu coração, Deus sabe as lutas que você tem travado. Nós pensamos, graças a Deus por isso. Mas aí surge uma questão. Se Deus sabe, então, de tudo que eu preciso de fato, se Deus conhece as angústias do meu coração, as lutas do meu dia a dia, as minhas lágrimas, os meus sofrimentos, toda a dificuldade que eu passo, e Deus não apenas sabe, tem o poder de agir, de intervir, para que eu vou orar então? Por que eu vou orar então? Esse conhecimento que Deus sabe todas as coisas, que Deus tem o poder para governar tudo, pode gerar no nosso coração essa percepção errada de não precisar orar. Porque se Deus sabe, se Deus controla, por que eu vou orar? O que Jesus nos ensina nesse texto bíblico, olha que interessante. Que saber que Deus conhece todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, isso não é algo para nos desmotivar a orar. Pelo contrário, para nos motivar a orar. Porque logo em seguida Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Por que ensinaria a oração do Pai Nosso, então? Jesus poderia ter dito, olha, vocês sabem que Deus sabe de tudo, então não precisa orar. Ao contrário. Aí ele vem e ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso são pedidos que nós fazemos a Deus. São 6 pedidos. Olha só. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, esses 3 pedidos, nós pedimos pela glória de Deus. Senhor, santificado seja o teu nome. Que o seu nome, Senhor, seja separado no meu coração, nessa sociedade que nós vivemos. Que o seu nome seja valorizado, seja respeitado, que as pessoas valorizem e percebam a grandiosidade e a necessidade de Jesus. E continua, venha o teu reino. Senhor, venha governar esse mundo. Nós precisamos que o Senhor reine na minha vida, que o Senhor reine no meu trabalho, que o Senhor reine na minha família. Eu preciso, Senhor, que o teu reino, os teus valores estejam reinando onde eu estiver, em toda a sociedade. E pede ainda mais. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, que a tua vontade, Senhor, prevaleça. Mas se Deus é todo poderoso, se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que pedir? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por quê? Porque Deus age através das nossas orações. Tudo que há na palavra de Deus, nós vamos perceber claramente que é uma parceria nossa com Deus. Deus age através de nós. Deus age através das nossas orações. E nesse texto bíblico, não apenas Deus se refere a nós orarmos pelo seu reino, pela sua glória, pelo seu poder. Deus também fala para orarmos pelas nossas necessidades pessoais. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Senhor, estou com necessidade, eu preciso de ajuda. O Senhor me atende, me ajuda. Pela nossa necessidade espiritual, perdoa-nos os nossos pecados, como perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem.
Isto é, oramos pelo perdão do nosso coração, que Deus nos perdoe, e para que tenhamos um bom relacionamento com as outras pessoas, porque envolve o perdão dos outros. E pedimos também proteção a Deus, e não dos dias que querem tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, Jesus nos ensina na sua palavra 3 lições essenciais. Primeiro, qual é a motivação para orar? Buscar intimidade com Deus, abrir o meu coração diante de Deus. Segundo, quando eu estiver orando, eu tenho que ter consciência plena que Deus sabe de tudo que eu preciso. E saber isso, que Deus conhece a minha necessidade, tem poder para agir, isso não indica que não devo pedir, ao contrário, devo pedir a Deus, buscar a presença de Deus. A palavra de Deus nos incentiva em vários textos a importância da oração. Nós vemos, por exemplo, Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus dizendo, ó, peça e você vai receber. Bata e a porta vai se abrir. Busque e você vai encontrar. Em outras palavras, ore, ore, ore. Jesus incentivando claramente a oração. Meus irmãos, se a soberania anulasse o pedido de Jesus, ou qualquer tipo de pedido, nossas orações seriam sem sentido. Mas saber que Deus conhece todas as coisas e que Deus tem o poder para agir, não é algo que deve tirar a nossa motivação para orar. Pelo contrário, nos motivar a orar. Se a soberania de Deus, o conhecimento de Deus, todas as coisas, nos fazerem parar de orar, nós estamos desenvolvendo na realidade um pensamento chamado pensamento fatalista. O destino já está determinado, não há mais nada que possa ser feito. Já está escrito nas estrelas. Né? Tem até pessoas que falam assim, já está escrito nas estrelas, não importa o que eu faço, o destino já está determinado. Uma visão extremamente equivocada da grandiosidade de Deus. E aí nós pensamos, espera aí, se Deus determinou todas as coisas, Deus quer que eu tenha um determinado conhecimento sobre determinado assunto, Deus pode me dar esse conhecimento se eu me esforçar ou não. Porque Ele é Deus, Ele tem o poder de colocar a palavra dEle no meu coração e na minha mente. Eu não preciso estudar, não preciso me esforçar. Pensamento altamente equivocado. Ah, eu estou com uma dificuldade, Deus quer que eu me alimente? Então, se Deus quer que eu me alimente e tenha uma vida saudável, Deus que coloca o alimento na minha mesa, ou melhor ainda, que Deus coloque o alimento dentro do meu corpo sem eu ter que mastigar. Um pensamento altamente errado, equivocado. Imagine uma pessoa pensar assim, olha, Deus é maravilhoso, Deus faz a semente frutificar na terra, então eu não preciso semear. Não preciso semear. Porque Deus vai fazer frutificar, mesmo que eu não semeie, mesmo que eu não faça nada. Pensamento altamente errado, altamente equivocado. Se nós analisarmos a palavra de Deus, que nós percebemos que Deus concedeu a cada um de nós aquilo que C.S. Lewis afirma, a dignidade da causalidade. Deus nos deu a possibilidade de intervirmos em tudo o que acontece ao nosso redor, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, nas pessoas que nós amamos. Deus nos deu condições plenas de intervir em tudo o que acontece ao nosso redor. Mas como Deus fez isso? Como? Deus poderia sim fazer sem nós, porque Ele tem o poder pleno para isso. Mas Ele resolveu agir através de nós. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos cooperadores de Deus. Se nós não fizermos, as coisas não acontecerão. Por exemplo, tem que tomar banho. Se eu não abrir o chuveiro e entrar dentro, pode esquecer, eu não vou ficar limpo. Tem que passar por aquela situação. Olha que interessante. No século XVIII, William Carey,
numa reunião de pastores na Inglaterra, falou o seguinte: Deus está nos chamando para nós organizarmos uma ação para convertermos pessoas de outros países. Um pastor mais velho falou o seguinte: jovem, menos, senta aí, fica quietinho aí. Se Deus quisesse que as pessoas dos outros países fossem salvas, Deus faria isso sem mim ou sem você. Uma visão extremamente equivocada. Eu me lembro de uma situação semelhante a essa que aconteceu alguns anos atrás. Uma pessoa me confidenciou isso. Que estava numa congregação de uma igreja e tinha 2 pessoas na igreja. 2. E ela comentou o seguinte: não é melhor a gente ir lá e convidar pessoas para virem? As 2 pessoas falaram: não, mas se Deus quiser, Deus manda. Ela pegou, se levantou e saiu. Fui convidar. Aí ela achou uma pessoa que estava pegando uma Bíblia no lixo. Ela conversou com essa pessoa, era uma criança, ajudou a encapar esse livro. Resultado, com o passar do tempo, essa criança foi para a igreja, levou toda a família dela para a igreja, e hoje essa congregação, graças a Deus, está crescendo cada vez mais. Eu lembro dessa experiência muito bem que ela me contou. Porque as pessoas ali achavam: vamos esperar passivamente a ação de Deus para que Deus faça. Entretanto, Deus faz as coisas através de nós. O que a palavra de Deus nos diz, nos ensina? Lá em 2 Coríntios 9, versículo 6. O que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia muito, muito colherá. É uma lei da agricultura. Então, é necessário uma ação. É necessário que algo seja feito. E Urincari fez exatamente isso. Meus irmãos, olha só. Em relação à oração, nós percebemos na palavra de Deus como Deus agiu em relação à oração. Resposta à oração. Sara, esposa de Arão, era estéril. Em resposta à oração, ela teve um filho, depois uma longa data. Nós temos na Bíblia também o caso de Rebeca, de Raquel, que também eram estéreis, oraram a Deus, Deus os abençoou com filhos. Nós temos Ana, que é um dos casos mais famosos, que ela orou com tanta intensidade a Deus, que ele viu a oração dela, achou que ela estava até bêbada, e Deus lhe concedeu um filho. Nós temos uma promessa da palavra de Deus, dizendo o seguinte, que antes da vinda de Jesus, viria alguém que prepararia o caminho para a chegada do Senhor Jesus, que era João Batista. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, se nós lemos o texto bíblico lá em Lucas, capítulo 1, o anjo se aproxima de Zacarias e fala o seguinte: Zacarias, a tua oração foi ouvida e você terá um filho. Mesmo havendo uma promessa de Deus que viria alguém que prepararia o caminho do Senhor, que era o caso de João Batista, houve a necessidade de uma oração para que essa promessa fosse cumprida. Foi o que ocorreu. Uma outra situação. Isaías chegou para o rei Ezequias e falou o seguinte: Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque você está doente e você morrerá. O que Ezequias fez? Havia uma sentença dada por Deus: você vai morrer. Ezequias virou do lado, a Bíblia fala, chorou, pediu a misericórdia a Deus. Isaías estava saindo do castelo. Deus fala: vai, volta. E fala para ele: vou te dar mais 15 anos de vida. O que mudou a decisão de Deus naquela situação? A oração de Ezequias. A oração é a ação de Deus para intervir na realidade que nós vivemos.
Deus nos chama para orar para que as coisas mudem, se alterem na nossa vida pessoal, na vida das pessoas que nós amamos, em todo o nosso redor. E se nós pararmos para pensar, nós ficamos até preocupados. Por quê? Temos que orar mais. Temos que buscar mais a presença de Deus. Tiago, claramente, ele fala, lá em Tiago capítulo 4, versículo 2, ele fala o seguinte, ó, vocês não estão recebendo nada, ó, nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. Se o pedido fosse irrelevante, não teria feito essa afirmação. Nós temos que orar e pedir a Deus. Olha que interessante. Os irmãos que já tiveram experiência confirmaram isso. Eu tenho, por exemplo, uma lista de oração de pessoas que eu oro. Uma lista razoável lá. Eu peço por várias coisas a Deus. Tem orações que estou fazendo a Deus faz 30 anos, que ainda não foi concedida. Mas sei que no momento certo Deus concederá. 30 anos. Para os meus filhos. Principalmente para um deles faz 30 anos que eu estou orando por isso. E lá nos meus pedidos de oração, de vez em quando eu entro lá e atualizo. Vou atualizar, porque já passou um tempo que eu estou orando, vou colocar outros pedidos. E na hora que eu vou fazer a lista, qual é a surpresa? Muitos Deus já atendeu e eu nem havia percebido. Nem havia percebido. Porque Deus responde de fato às nossas orações. George Miller, que é considerado o príncipe da oração, ele fez questão de anotar as orações dele, o pedido dele, que ele fazia diante de Deus, e a resposta. E ele tem um livro, 50 mil orações respondidas. Resposta da oração. Então, a oração é um incentivo, é algo importantíssimo em nossa vida espiritual para colocarmos a nossa necessidade diante de Deus. E qual é o equívoco que às vezes nós fazemos com a nossa oração? É o seguinte, ó, eu vou orar só quando eu tiver vontade. Eu não estou com vontade de orar hoje, então eu não vou orar. Esse é um erro imenso, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Se nós não estivermos com vontade de orar, devemos orar. Por quê? Porque é muito perigoso uma situação dessa. Mesmo que o céu pareça feito de concreto, de aço, e que as nossas orações estão batendo e voltando, não acontecendo nada, temos que continuar orando. Hudson Taylor, ele comenta a respeito disso, missionário também. Que as orações que Deus mais operou na vida dele, que ele mais ficou surpreso, foi exatamente com aquelas orações que quando ele orava, sentia que o coração dele era um coração de tábua, de pedra. E que a oração batia no teto e voltava. E nesses momentos Deus agiu com mais poder ainda. Não podemos deixar de orar. O coração está sem vontade de orar, oremos. E se meu coração estiver com vontade de orar, melhor ainda, aproveita, né? E ora mais. Não pode deixar de orar. E o desafio, meu irmão, que Deus coloca no nosso coração é o seguinte: nós não temos horário para despertar de manhã. Geralmente nós usamos o celular, não é? Acordamos antes, todo mundo acorda, a maioria acorda antes do celular despertar. Marca um horário no seu celular, intercessão. Toca, oração. Oração. E ora. Mas isso é muito mecânico. Ore. Busque a presença do Senhor. Coloque a sua necessidade diante de Deus. É um incentivo que a palavra de Deus nos fala sobre a questão da oração. Meu irmão, minha irmã, aquela afirmação no início. Olha, eu não vou orar pedindo algo para Deus, muitas coisas para Deus, porque já que Deus sabe de tudo, já que Deus controla tudo, essa oração não tem sentido, eu vou apenas pedir a Deus que eu possa suportar o momento que eu estou passando. Isso, na realidade, meus irmãos, não é apenas um erro bíblico, teológico, de conhecimento da palavra de Deus. É um erro de conhecimento do coração de Deus. Observe o que Jesus fala, meus irmãos. Vamos voltar no texto lá em Mateus capítulo 6. Olha o que Jesus fala. Vamos contar quantas vezes aparece uma palavrinha aqui chamada Pai. Lá no versículo 5, aliás, versículo 6, ele fala assim, ó,
Feche a porta e ore a seu pai. Então, seu pai. Depois continua. No bando de petições, tal. Porque o seu pai sabe de tudo que vocês precisam. E aí vem a oração do Pai Nosso. 4 vezes aparece a palavra Pai em relação à oração. Estamos conversando com alguém que é o nosso Pai. O juiz conhece toda a lei, pode resolver todas as coisas, mas nós não corremos para o braço de um juiz para nos ajudar. Nós corremos para um braço de um Pai para nos confortar, nos auxiliar e nos ouvir. Um Pai que nos ama. E, meus irmãos, o que nos surpreende, sabe o que é? Que é um desafio espiritual para o nosso coração, que é uma realidade espiritual que nós suplicamos a Deus, que o Espírito de Deus nos convença sobre isso, que é o seguinte: Jesus, no seu relacionamento com Deus, ele sempre chamou de Deus meu Pai. Sempre. Na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, aparece cerca de 190 vezes em que Jesus chama Deus de meu Pai. Só uma vez, Jesus nos chama Deus de Pai. Somente uma vez. Uma vez. Que ocasião será que foi essa? Para nós relacionarmos com a nossa vida espiritual. Porque se nós analisarmos friamente, nenhum de nós poderia chamar Deus de Pai. Porque nós somos pecadores. Nós cometemos pecados com palavras, pensamentos, ações. O nosso coração muitas vezes rebela contra Deus. Não poderíamos chamar Deus de Pai. Os corretos nós chamarmos Deus de Deus mesmo. Porque Pai é complicado. Pai envolve intimidade. Mas nós podemos chamar Deus de Pai, sabe por quê? Porque uma vez Jesus chamou Deus, não de Pai, mas de meu Deus, por que me desamparastes? Na cruz do Calvário, Jesus carregou todos os nossos pecados ali. Na cruz do Calvário, Jesus sentiu todo o peso da nossa culpa, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, tudo aquilo que nós fizemos de errado. E naquele momento que ele sentiu aquela dor imensa no seu coração, ele sentiu separado de Deus, como se a sua filiação estivesse sendo quebrada. Naquele momento ele diz: meu Pai, aliás, Deus meu, por que me desamparastes? E a palavra de Deus vem ao nosso coração e diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Cristo que deu esse amor por nós tão imenso, nos torna filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. E lá em Romanos 8,16 diz assim, que o Espírito Santo de Deus no nosso coração opera em nós para que nós chamemos Deus de Pai. Então, chamar Deus de Pai não é um sentimentalismo, é um resultado da nossa intimidade, da nossa relação, de termos entregado a vida nas mãos de Cristo. Por esse motivo, quando oramos, podemos abrir nosso coração e pedir para um Pai que nos ama, para um Pai que age, para um Pai que opera, que responde de fato às nossas orações. Mas aí nós nos perguntamos, mas Jesus não disse que não devemos usar de vãs repetições? Por que então, pastor, você está orando por algo que faz 30 anos? Por que você fica colocando pedidos diante de Deus que faz muito tempo? Por que isso? Não está usando vã repetição? Vã repetição, meus irmãos, é quando nós nos aproximamos de Deus sem considerar que Deus conhece a nossa dor. Quando nos aproximamos de Deus como Pai, não é vã repetição. Quando aproximamos de Deus e Pai, estamos aproximando de um Deus que nos ama, que sabe o que acontece e pode mudar tudo o que ocorre. Tem uma afirmação, meus irmãos, que desconstrói o pensamento fatalista que eu havia falado para os irmãos. Olha só,
O mundo é marcado pela previsibilidade, não é? Muito bem. Para ir para Camboriú, eu levei 10 horas para chegar lá. Na volta eu aprendi. Também dizia que ia levar 10 horas, mas agora é mais esperto. Agora eu calculei, fiz um cálculo melhor da situação, reduzi o tempo de chegada. Mesmo que tivesse previsto 10 horas, em qualquer viagem, se o pneu tivesse furado, levaria muito mais de 10 horas. E o número de paradas. Então, a previsibilidade é equivocada. Previsão de infração. Se acontecer alguma mudança nos fatores da economia, a previsão vai embora. A taxa Selic, né, os irmãos trabalham em banco, tem uma previsão, mas se acontecer algum fator diferente, tudo se altera. Não é assim? Expectativa de vida não se altera? Faço atividade física, vou ao médico, faço musculação, altera a minha expectativa de vida, não é assim? Deixa ir ao médico, altera a minha expectativa de vida, não é? Pesquisa eleitoral. Inclusive, quem faz pesquisa eleitoral fala assim, estamos medindo o momento. É um momento. Se acontecesse hoje, porque as coisas podem mudar depois. Tanto é que é um fato famosíssimo que o FHC, Fernando Henrique Cardoso, tudo indicava que ele ganharia a prefeitura de São Paulo. Esse caso é folclórico, aconteceu de fato. E ele sentou na cadeira de prefeito, na véspera da eleição. No dia seguinte, ele perdeu a eleição. Por quê? O futuro está em aberto. O futuro continua nas mãos de Deus. Uma ação nossa pode mudar tudo o que acontece. Inclusive, na própria física quântica, fala o seguinte, que a batida das asas de uma borboleta pode provocar, ser a causa final para provocar um tsunami do outro lado do mundo, porque está tudo interligado. A nossa oração muda a realidade. Por isso nós não podemos deixar de orar. Por esse motivo que Jesus fala sobre a importância da oração, aqui em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz, que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Acaso Deus não vai ouvir a nossa oração, quando clamamos a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Continuaremos orando? Continuaremos insistindo? Continuaremos colocando nas mãos de Deus nossa necessidade? Nós não podemos parar de orar. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós não podemos parar de orar. Meu irmão e minha irmã, o que você parou de pedir a Deus? Porque considera que não dá mais, é impossível, as evidências são contrárias. Não pare de orar. Não pare de orar. Porque Deus age em resposta às nossas orações. Oremos. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, opere no nosso coração, nos convencendo da necessidade de orar, de não pararmos de orar, de não pararmos de colocar nas Tuas mãos as nossas necessidades, as nossas carências e das pessoas que nós amamos, porque o Senhor responde às nossas orações. O Senhor age por meio das nossas orações, porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é o nosso Pai que nos ama, que nos ouve, que nos atende. Opera, Senhor, em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus, essa transformação de pensamento, de mudança, para que nós continuemos sendo perseverantes na oração. É o que nós pedimos,
Suplicamos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, para todos sempre. Amém. Amém.